seguindo a nossa série de estudos. Estamos estudando essa série Entendendo este Século, baseada em Romanos 1 e 2, né? Não vos conformeis com este século. Então, para nós entendermos o que é não se conformar com este século, a gente precisa entender o que é o século. O século não é um período de 100 anos, mas o século ali no versículo é o sistema de ideias, as ideias que regem o mundo. Então, para nós não nos conformarmos, é bom que nós conheçamos quais são essas ideias que têm influenciado a sociedade. Então, temos vindo nessa toada desses estudos desde janeiro e agora chegamos no inclusivismo. Vamos orar então. Pai Santo, te agradecemos o privilégio que temos de estar aqui na tua casa, ouvindo a tua voz, recebendo a instrução que vem do Senhor. Pedimos agora o teu auxílio para entendermos este tema, pedimos que o Senhor nos esclareça as mentes e o Senhor mesmo aplique a tua verdade nos nossos corações. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, talvez você tenha ouvido falar com bastante frequência essa palavra inclusiva. De uns tempos para cá ela se tornou cada vez mais usada. Queremos uma escola mais inclusiva, queremos uma sociedade mais inclusiva, né? Ela tem sido usada bastante, essa palavra, e eu pretendo analisá-la rapidamente em alguns ambientes, não na igreja, e aí partir para como é que ela se aplica na igreja. Então, a primeira definição: inclusivismo refere-se a uma visão que abraça a diversidade e a inclusão, seja em contextos religiosos, sociais, culturais ou de pensamento. Nós vamos ver então que há um aspecto positivo nesse tema e há um aspecto negativo quando ele entra na igreja. Fora da igreja é até que positivo, dentro da igreja é que está o perigo, tá? Então vamos lá. Primeiro, esse termo é usado muito na educação, ok? No sistema educacional. Inclusivismo educacional, especialmente a noção de educação inclusiva, busca integrar todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades educacionais especiais, em um ambiente escolar comum e adaptado às suas necessidades. Então, isso é muito comum hoje no sistema de ensino brasileiro, você ter uma sala de aula inclusiva. Se há alunos com alguma necessidade especial, eles estão ali na sala de aula, geralmente sendo tratados por um especialista. Então, essa é a noção de inclusivismo dentro do sistema educacional, né? Tratar a todos com, digamos, a mesma atenção e até uma atenção redobrada para crianças que tenham alguma dificuldade, alguma questão diferente. Eu trago aqui os dois teóricos mais citados quando o assunto é inclusivismo educacional. Mel Einscoll, professor britânico, trabalhou com políticas e práticas para tornar escolas mais inclusivas, e Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, que é referência no pensamento crítico e na defesa da ecologia de saberes e da inclusão epistêmica, acolhendo conhecimentos não hegemônicos no espaço educacional. Traduzindo, ele escreveu muitos textos mostrando que você tem que ter o que eles chamam de transdisciplinaridade, né? A ideia de várias áreas para acrescentar saberes dentro do universo educacional, da sala de aula, né? Não vamos entrar muito nisso, mas esse é o inclusivismo na educação. Nas políticas públicas, refere-se a políticas inclusivas que visam integrar socialmente minorias ou grupos marginalizados, como pessoas com deficiência, LGBT, imigrantes, entre outros. Fala-se em legislação inclusiva, cidadania inclusiva, etc. Então, certamente você já viu a palavra inclusiva ser usada nestes assuntos também, né? A ideia de uma sociedade mais inclusiva, e aí entram as discussões de LGBT com leis especiais para eles. Então, todo esse debate é bem atual nos nossos dias. Dois teóricos principais aqui
quando o assunto é política pública. Amartya Sen, um homem, um economista indiano, Nobel de Economia, teórico do desenvolvimento inclusivo com base na expansão das liberdades e capacidades humanas. E Martha Nussbaum, filósofa americana, desenvolveu com Sen, o Amartya, a teoria das capacidades, fundamental para políticas inclusivas que respeitam a dignidade humana. Não vamos ficar aqui. Outro campo em que o inclusivismo é bastante citado. O termo aparece em discussões sobre justiça social, direitos humanos, reconhecimento da diversidade. Um sistema ético ou político inclusivista busca considerar múltiplas vozes e contextos nas tomadas de decisão. E veja, isso não é ruim, não é? Se a sociedade é formada por muitas pessoas diferentes, essas pessoas podem ter representantes para no debate virem as decisões. Dois teóricos, Charles Taylor, filósofo canadense, trabalhou a questão do reconhecimento e da inclusão de identidades culturais e minorias em sociedades democráticas, e a Nancy Fraser, filósofa, socióloga americana, trabalha com os conceitos de justiça retributiva e reconhecimento, focando na inclusão de grupos oprimidos nos processos democráticos. Não vamos ficar aqui também. Agora aqui sim, aqui a gente vai focar bastante, tá? Aqui é o que nos cabe, é como é que o inclusivismo ele deve ser visto quando o assunto é religião, igreja. No campo da teologia, o inclusivismo pode ser entendido como a crença de que, embora o cristianismo seja a verdade final, Deus pode estar presente em outras religiões e culturas, salvando aqueles que o seguem de forma sincera, mesmo sem serem cristãos. Então aqui você já viu que aqui nós vamos ter problemas, porque o inclusivismo religioso é a ideia trazida por alguns teólogos, e eu trouxe os dois principais para cá, é a de que você não precisa de Cristo para ser salvo, tá? Esse é o inclusivismo religioso, de que povos indianos que não tiveram acesso a Cristo, eles vão ser salvos, de que outros povos que não foram alcançados por Cristo podem ter salvação. E os dois teóricos que eu trouxe aqui, os dois principais, que são citados por quase todos que tratam do assunto, são estes dois aqui, um católico e um protestante, tá? Ambos têm livros traduzidos para o português, ambos. O primeiro é o Karl Rahner, que viveu de 1904 a 1984, jesuíta, católico alemão, desenvolveu o conceito de cristãos anônimos, segundo o qual pessoas de outras religiões podem ser salvas por Cristo, mesmo sem conhecê-lo explicitamente. Eu vou focar bastante nele nos próximos slides, tá? Então a ideia do Karl Rahner dentro do catolicismo influenciou muito, eu vou mostrar a seguir, é de que a pessoa pode ser salva por Deus, mesmo não seguindo a Cristo, mesmo até sem conhecer a Cristo. No final essa pessoa vai ser salva, tá? Esse foi o católico. O protestante, que também tem livros em português, é o Clark Pinnock, viveu de 37 até pouco tempo, 2010. Teólogo evangélico canadense, defendeu uma forma de inclusivismo evangélico. Pessoas sinceras de outras fés podem ser salvas pela graça de Cristo. Podem ser salvos pela graça de Cristo. Então, Clark Pinnock, eu vou também falar dele daqui a pouco. Vamos lá. Karl Rahner e o conceito de cristão anônimo. O que seria essa ideia de cristão anônimo que ele defende? Eu trouxe aqui um trecho do livro dele em que ele fala: o cristão anônimo, em nosso sentido do termo, é o pagão após o início da missão cristã, que vive no estado da graça de Cristo através da fé, da esperança e do amor, ainda que não tenha tido nenhum conhecimento explícito do fato de que sua vida é orientada na graça dada para a salvação para Jesus Cristo.
Deve haver uma teoria cristã para responder pelo fato de que todo indivíduo que não age em nenhum sentido absoluto ou último contra a própria consciência pode dizer e diz em fé, esperança e amor, Abba, dentro de seu próprio espírito, e é sobre estas bases, em toda a verdade, na visão de Deus, um irmão aos cristãos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, e ele vai dizer isso e expor nos outros livros, que a graça de Deus, ela atinge todas as pessoas, que a graça de Deus é transcendental, que todo ser humano, seja ele budista, muçulmano, de qualquer linha, qualquer habitante da terra, é alvo de um pouco da graça de Deus. E o fato dele ser uma pessoa que tem amor, que tem fé, mesmo que seja fé em outro Deus, o fato dele ter amor, fé e esperança, sem ele saber, sem até conhecer a Cristo, ele está nos caminhos de Deus. É isso que o Karl Rahner está defendendo aqui. O conceito que ele criou de graça transcendental, uma graça que atinge todos os seres humanos do planeta, e mesmo que o indivíduo não se considere cristão, por isso que ele chama de cristão anônimo. Ele diz o seguinte: aquele muçulmano que tem uma vida reta, tem amor, tem fé, tem bondade, mesmo que ele não se declare um cristão, ele é um cristão, porque ele segue fé, amor, esperança, bondade. Esse é o conceito de cristão anônimo. E é muito estranho, né? Porque o muçulmano está lá, digamos um muçulmano radical, um terrorista, está planejando um atentado para matar cristãos, e o Karl Rahner vai dizer: não, ele é cristão, ele só não sabe, ele é um cristão anônimo. Vai dizer isso lá para o muçulmano que ele é cristão. Diga para um judeu ortodoxo que, mesmo sem ele saber, ele é um cristão. Diga para ele, diga e saia correndo, tá? Então, esse é o conceito do Karl Rahner, tá? Conceito de cristão anônimo. As pessoas, no fundo, sem saber, elas são cristãs, elas só não sabem, elas só não se identificam. É muito estranho, né, gente? É muito estranho de fato. Mais um trecho aqui de outro livro agora, que ele fala da transcendência que eu citei. A transcendência sobrenatural está sempre presente em todo ser humano que tenha alcançado a idade da razão moral. Isso não significa necessariamente que ele esteja justificado. Ele pode ser um pecador ou um descrente, mas onde e à medida que ele tenha a possibilidade concreta de um ato moralmente bom, ele está de fato constantemente dentro do horizonte de transcendência aberto a Deus e à vida sobrenatural. Então veja, vamos lá devagar, porque esse autor e alguns outros, eles dizem coisas difíceis, né? Então você tem que chegar no ponto. Ele está dizendo, primeiro, que o que ele chama de transcendência sobrenatural, uma graça que atinge todos os habitantes do planeta, ela está presente quando a pessoa cresce e atinge a idade da razão. Isso não significa necessariamente que ele esteja justificado, ele pode ser um pecador ou um descrente. Agora, mas onde, à medida que ele tem a possibilidade concreta de um ato moralmente bom, ele está de fato constantemente dentro do horizonte de transcendência aberto a Deus e à vida sobrenatural. Então, se é um indivíduo que chegou à idade moral da razão e ele comete um ato bom, que a gente olha e fala, esse é um ato bom, então significa que ele já está aberto a receber essa graça, e mesmo que ele não saiba, ele já é um cristão anônimo. Logo, ele já está salvo por um ato bom. Então veja como isso destoa totalmente da Escritura Sagrada. Agora, é uma ideia muito popular, né? O Karl Rahner, meus irmãos, ele teve uma influência gigantesca no Concílio Vaticano II, que foi um concílio católico. Nós já estudamos isso, né, no passado, que ele
desfez muitas coisas do Concílio de Trento. Eu vou mostrar aqui uma comparação, só para você ter uma ideia. No Concílio de Trento, nós protestantes eram chamados do quê? Alguém arrisca? Hereges. Protestante é herege, ponto final. Não tem salvação. Se puder, queimamos, tá? Eles diriam. Concílio Vaticano II nos chamou do quê? Alguém sabe? Irmãos separados. Irmãos separados, tá? Então mudou bastante, né? De hereges para irmãos separados. E o interessante é que o Karl Rahner, ele teve muita influência no Concílio Vaticano II. Alguns estudiosos comparam Karl Rahner com Tomás de Aquino. Ele seria o Tomás de Aquino da nossa época. Então, foi de fato uma voz muito influente, muito odiada, né? Porque muitos católicos mais tradicionais abominam o Concílio Vaticano II. Por quê? Porque foi um concílio que tentou aproximar os protestantes, falou de ecumenismo, né? Abriu a chance da missa não ser mais em latim, de ser uma missa nova, né, que eles chamam. E aí você tem no Brasil muito, né, de missa em português. Tem missa no Brasil que o padre parece protestante, cantando cânticos nossos, lendo a Bíblia. Então, a missa tridentina, aquela missa antiga, missa em latim, no Concílio Vaticano II, sofreu um duro golpe, né? Um duro golpe, porque as igrejas ficaram liberadas, os padres agora ficaram liberados a não fazer mais a missa em latim, a missa tridentina. Abriu-se para uma missa nova, uma missa popular, né? Então, muitos católicos não apreciam o Karl Rahner de jeito nenhum, porque ele está mais nessa linha mais aberta. Para Rahner, então, aqueles que não aderem a Cristo explicitamente e não pertencem institucionalmente à Igreja Católica são, na verdade, cristãos anônimos. E como eu disse, pode ser um muçulmano, pode ser um budista, pode ser um judeu ortodoxo. Se ele faz o bem, ele é cristão e não sabe, ele é cristão anônimo. Essa é a ideia do cristão anônimo do Rahner. Me perdoe a letra pequenininha, mas é que eu não quis colocar em 2 slides porque eu queria comparar. O Karl Rahner, então, teve uma influência muito forte sobre o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu aqui, né? De 1962 a 1965. Alguns dos irmãos estavam vivos já em 62, né? É um concílio aqui bem próximo. E o Karl Rahner, ele estava vivo, é claro, ele participou, né? O Karl Rahner nasceu em 1904 e viveu até 84. Então, em 1962, ele estava lá, firme e forte. E eu trouxe aqui um parágrafo dos documentos do Concílio de Trento, o finalzinho, depois que encerram os capítulos, a palavra final, o que eles chamam de finalização do concílio, a palavra final do concílio. E eu trouxe um trecho da Unitatis Redintegratio, que é do Vaticano II, capítulo 3º, decreto 8, tá? Eu trouxe apenas um parágrafo, mas nessa bula aqui, nesse documento, você tem uma série de parágrafos motivando os católicos a terem comunhão com os protestantes, com os irmãos separados, ok? Vamos lá. O Concílio de Trento aconteceu quando? Depois da Reforma. Eu diria no meio da Reforma, né? 1945 até 63, Calvino está vivo aqui ainda. Calvino morreria em 64. Então, está ali no meio da Reforma. É considerado um concílio pós-Reforma porque, digamos que Lutero, né, afixou as teses, lá as 95 teses em 1519, muita coisa aconteceu e aí a Igreja Católica, alarmada com o crescimento do protestantismo, que foi uma cisão, né? Muitos padres, muitas freiras romperam com o catolicismo,
a igreja tinha que reagir. E aí a reação veio no Concílio de Trento, que foi um concílio que durou bastante, olha, de 45 até 63. É óbvio que eles não ficaram reunidos esse tempo todo, né? Houve uma sessão, depois parava, no outro ano vinha, então houve aí intervalos, mas o fechamento só aconteceu em 63. Então vamos lá. Observe a linguagem do Concílio de Trento, especialmente com referência aos protestantes. Tem sido tão grande a calamidade destes tempos e tão arraigada a malícia dos hereges, aqui somos nós, que não houve acerto de nossa fé, por mais claro, constante e certo que tenha sido aos que, instigados pelo inimigo da linhagem humana, contaminado com algum erro. Devido a isso, o Sagrado Concílio procurou, ante todas as coisas, condenar e excomungar os principais erros dos hereges de nosso tempo e explicar e ensinar a doutrina verdadeira e católica, como efetivamente condenou e excomungou e definiu. Então, no Concílio de Trento, protestantes são hereges que têm que ser comungados, os seus erros têm que ser destruídos, esse é o espírito. Agora, o Concílio Vaticano II, de 1962 até 1965. Em algumas circunstâncias peculiares, como por ocasião das orações prescritas pro unitate em reuniões ecumênicas, é lícito e até desejável que os católicos se associem aos irmãos separados na oração. Tais preces comuns são certamente um meio muito eficaz para impetrar a unidade. São uma genuína manifestação dos vínculos pelos quais ainda estão unidos os católicos com os irmãos separados. E aí citam um versículo: onde 2 ou 3 estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então veja como mudou, né? Aqui eles estão dizendo: olha, busquem orar com os protestantes, porque esse é um bom caminho para a unidade. E aí se atrevem a citar o texto de Mateus: porque onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aliás, Mateus 18, o assunto de Mateus 18 é disciplina, né? Nem está falando sobre reunião de oração, e eles usaram aqui para reunião de oração, ok? Tudo errado, tudo errado. Exatamente, né? Esse é um texto muito mal interpretado. Mas veja a diferença de Trento para Vaticano. E o Karl Rahner teve muita influência. Como eu disse, alguns teóricos comparam o Karl Rahner a Tomás de Aquino, pela quantidade de obras que ele produziu e a influência que ele teve. Muito bem. Vamos falar do protestante agora, Clark Pinnock. Clark Pinnock tem livros em português, acho que poucos, mas o Clark Pinnock é uma figura de fato muito, digamos, problemática. O Clark Pinnock se denominava arminiano, né? O arminiano é aquele, meus irmãos, que entende que a salvação depende de você, da tua vontade, do teu arbítrio. O arminiano clássico entende que Deus te convida a ser salvo e você pode aceitar ou não. Você pode resistir à salvação. O arminiano entende, inclusive, que você pode perder a salvação, que você tem que manter a salvação, senão você pode perdê-la, tá? Para o arminiano, a salvação não pertence ao Senhor, pertence à pessoa. De modo que se você vai evangelizar uma pessoa e você é um arminiano, você tem que convencer a pessoa, porque é a pessoa quem decide crer em Deus ou não, tá? Isso está errado? Está completamente errado. Nós temos visto na palavra que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Deus tem planos, que nós lemos inclusive hoje no sermão, Atos 13, acho que é 28 ou 48, creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que crê? João 3,16 diz: Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok. Atos 13, acho que 48 diz: creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Deixa eu só confirmar aqui o texto.
48, 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, quem crê? João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, e quem é que vai crer? Creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, os que vão crer são aqueles que Deus tem um plano na vida deles, tá? O apóstolo Paulo não estava buscando a Jesus Cristo verdadeiramente. O apóstolo Paulo não recebeu um convite: olha, será que você poderia crer em Jesus Cristo? Na verdade, o apóstolo Paulo estava perseguindo Cristo, os cristãos, estava perseguindo, estava matando cristãos. E digamos que Deus não fez um convite, Deus o derrubou do cavalo, tirou a sua visão. O tratamento com Paulo foi de choque, né? Então, os arminianos costumam usar errado o texto de Apocalipse 1, dizendo que Cristo bate a porta e fica esperando. Não, não, arromba a porta, arromba, tá? Não há esse querer humano, eu aceito ou não aceito Deus, não há. Biblicamente falando, se você é um eleito de Deus, Deus vai te trazer. Sim, William. Foi o William? Não, foi a Silvana, desculpa, Silvana. Reverendo, eu posso dizer então que o arminiano ele tem um erro bem grave, né? A salvação não pertence a Cristo, pertence a Ele, né? Eu posso dizer que eles são cristãos? Sim, porque eu diria o seguinte: o arminiano ele é incoerente. Ele é incoerente. Na teologia ele diz que a salvação, a decisão de salvação está com ele, mas aí ele se ajoelha para orar, para Deus salvar pessoas. Então todo arminiano de joelhos é um calvinista. Todo arminiano de joelhos pedindo para Deus salvar sua mãe, seu pai, ele mostra que a salvação não depende dele, depende de Deus, tá? Então a gente considera os arminianos irmãos por causa desta incoerência, porque eles no fundo sabem que a salvação pertence a Deus, por isso que eles oram para que Deus salve as pessoas. Agora, o Clark Pinnock começou como arminiano e aí ele não parou, ele foi até a consequência lógica do arminianismo, perdão, que é o chamado teísmo aberto. O teísmo aberto é uma heresia criada nos Estados Unidos, criada pelo Pinnock e pelo Sanders, né, e talvez mais um outro, que diz o seguinte: o livre-arbítrio existe e por isso o futuro está aberto. Veja a lógica: se depende do homem crer ou não em Deus, significa que o futuro depende das decisões dos homens a serem tomadas. O futuro está aberto então. E aí eles chegaram ao cúmulo de dizer que Deus não é onisciente, que o futuro está aberto e Deus não conhece o futuro. Essa é uma heresia grande. Então, quanto a ateístas abertos que negam a onisciência de Deus, aí eu já não chamo mais de irmão. Por quê? Porque você tem várias heresias no decorrer da história da igreja, mas ninguém se atreveu a dizer que Deus não é onisciente. Você atacar esse atributo de Deus é coisa muito séria. Então, não são considerados mais irmãos. Sim, presbítero. Não só não ataca a onisciência, mas a soberania de Deus, né? E a soberania, exatamente. É um Deus fraco, é um Deus que convida, não é todo poderoso, fica ali esperando a pessoa tomar uma decisão, nem conhece o futuro. É absurdo, né? Você destitui Deus de atributos que são claríssimos nas Escrituras: onipotência, onisciência, soberania. Então, o Pinnock seguiu nesse caminho. E aí, então, dentro desse caminho, sim, Denise? Mas vocês não acham, sim, no caso, né? Que de certa forma, quando a gente sai da Bíblia, a gente tira todo o poderio de Deus. Sim, sim. Então, qualquer outra opção que não seja bíblica, vai considerar Deus fraco, sim. que obedece a nossas ordens. Agora, o problema do Pinnock é pior, né? Porque quando uma pessoa que não tem conhecimento bíblico fala assim: não, eu não vou seguir a Bíblia, eu não vou seguir a Deus, é uma coisa, está errada, está totalmente errada. O Pinnock é alguém que está com a Bíblia aberta, né? E mesmo com a Bíblia aberta,
ele chega a este absurdo de dizer: Deus não conhece o futuro, Deus não tem poder. É pior ainda. E cometendo erros, sim. Sim, com certeza. Mas sim, é verdade. A quem mais é dado, mais será cobrado, né? E o Pinnock, esse é o contexto, esse é o, digamos, o quadro referencial do Pinnock. Agora vamos lá, eu trouxe aqui um texto dele, do livro clássico, em que ele defende essa ideia de que mesmo pessoas que não estejam em Cristo podem ser alcançadas. Então eu vou ler o trecho, depois eu vou explicar a visão dele. Então ele diz assim: se Deus realmente ama o mundo inteiro e deseja que todos sejam salvos, segue-se logicamente que todos devem ter acesso à salvação. Teria que haver uma oportunidade para todas as pessoas participarem da salvação de Deus. Se Cristo morreu por todos, enquanto ainda pecadores, a oportunidade deve ser dada para que todos registrem uma decisão sobre o que foi feito por eles. O que ele está citando aqui de Romanos 5:8? Vamos ler para não perdermos o raciocínio dele. Romanos 5:8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ok. Então, eles não podem perder a oportunidade simplesmente porque alguém falhou em levar o Evangelho de Cristo a eles. A vontade salvífica universal de Deus implica a acessibilidade igualmente universal da salvação para todas as pessoas. Na minha opinião, o princípio da fé é a base da acessibilidade universal. De acordo com a Bíblia, as pessoas são salvas pela fé, não pelo conteúdo da sua teologia. Como Deus não deixou ninguém sem testemunho, as pessoas são julgadas com base na luz que receberam e como responderam a essa luz. A fé em Deus é o que salva, não possuir certas informações mínimas. Uma pessoa é salva pela fé, mesmo que o conteúdo da crença seja deficiente. E quem não é? A Bíblia não ensina que alguém deve confessar o nome de Jesus para ser salvo. Jó não sabia disso, Davi não sabia disso. A questão não é tanto se os não evangelizados conhecem Jesus, mas sim se Jesus os conhece. Não é preciso ter consciência da obra de Cristo realizada em nosso favor para se beneficiar dela. A questão com a qual Deus se importa é a direção do coração, não o conteúdo da teologia. Então, vocês devem ter percebido o veneno que é isso aqui, tá? Vamos aos poucos. Sim, vai chegar exatamente nisso. A ideia de que todos estão salvos, de que Deus vai salvar todo mundo, essa é a ideia. Porque veja o raciocínio do Pinnock. Ele está dizendo assim: se Deus realmente ama o mundo inteiro e deseja que todos sejam salvos, já começa na primeira linha com um problema, tá? Porque quando o texto bíblico fala que Deus deseja que todos sejam salvos, ali é num contexto de nações, não de indivíduos particularmente. Mas a salvação não é só para Israel, é para o mundo inteiro. Aliás, quando João escreve porque Deus amou ao mundo de tal maneira, mundo ali não é cada um dos habitantes, a palavra ali no grego é cosmos. Porque Deus amou o cosmos de tal maneira, mundo ali é cosmos, é para dar a ideia de que Deus amou todas as nações, não foi só Israel, tá? Porque se Deus amou cada habitante que já existiu deste planeta Terra, não existe inferno, tá? Seria ilógico, ok? Mas vamos lá. Então, se Deus ama o mundo inteiro, quer que todo mundo se salve, Ele tem que dar oportunidade para todo mundo. E aí ele vai argumentar dizendo que se as pessoas vão ser salvas, porque Deus quer salvar todo mundo, elas têm que ter acesso igual à salvação. E aí qual é o raciocínio dele? Se Deus amou todo mundo, quer que todo mundo se salve, e todo mundo tem que ter chance de salvação, e alguns nunca vão ouvir falar de Cristo, basta ter fé. Toda pessoa que tem fé será salva. Não precisa ser fé em Cristo, basta ter fé. Esse é o raciocínio do Clark Pinnock. Sim, presbítero Eduardo. Ele está tentando dar um jeito de salvar todas as pessoas do mundo, mesmo sem Cristo. O que importa é a fé. Mas é um pensamento completamente falho na sua argumentação. Porque se ele vai falar
Deus quer que todos sejam salvos. Todos precisam ter acesso à salvação. E se você precisa de fé para a salvação, então Deus não vai salvar todos. Mas aí ele está considerando a fé até dos judeus, dos... Então, sim, mas é um pensamento, no meu ponto de vista, que há falha de lógica na própria argumentação dele. Porque se é para salvar todos, vai salvar todos, independente... Ah, entendi. Independente nem precisa, né? Não precisaria de fé para ser salvo. Se vai salvar todos, não precisaria de fé. A falha na própria argumentação, né? Ele saiu da Bíblia, né? Ele saiu da Bíblia totalmente. E aí ele conclui dizendo que as pessoas são salvas pela fé, não pelo conteúdo da teologia. E aí ele vai, pasmem, ele vai usar como exemplo Jó, Davi, dizendo o seguinte: olha, Jó, Davi, o pessoal do Antigo Testamento foi salvo mesmo sem crer em Jesus. É claro, Jesus não tinha vindo, mas eu vou mostrar textos em que os irmãos do Antigo Testamento criam em Deus e na promessa do Messias, mesmo sem saber que ele ia se chamar Jesus. Então ele tenta dar um jeito aqui de salvar a humanidade, torcendo a Bíblia totalmente. Agora, qual é o problema então do inclusivismo religioso? Tá? A gente vai agora rebater essa ideia de que uma pessoa pode ser salva sem Cristo. Isso é inclusivismo. Todos podem ser salvos. Basta, de acordo com Hanner, fazer coisas boas, ter um ato de bondade, você já se habilita a ter uma salvação transcendental, uma graça transcendental. E eu esqueci de falar, qual é a ideia do Pino aqui? É a seguinte, é a de que um Deus que é onipresente, ele também é onipresente na Índia, na China, nos países em que Cristo não está sendo totalmente revelado. E se ele é onipresente lá, ele salva pessoas lá também. Olha o raciocínio dele. É parecido com o Hanner, né? O Hanner diria: a graça é transcendente, a pessoa que faz um ato de bondade, ela já tem a graça de Deus. O Pino que vai dizer: Deus é onipresente, Ele está em todos os povos. A pessoa que tem fé, independente do conteúdo teológico, ela já pode ser salva. Essa é a ideia dos dois. Vamos lá, Reverendo Augusto Nicodemos, num artigo não publicado, A Leitura da Bíblia e a Pós-Modernidade, não publicado em livro, né? Está publicado na internet. Outro aspecto da pós-modernidade que afeta a leitura da Bíblia é o inclusivismo. Num certo sentido, é o resultado do multiculturalismo do mundo pós-moderno. Não há mais no mundo ocidental um país com uma cultura única e uma raça homogênea. Países ocidentais são multiculturais e têm uma mescla de diversas raças. Para que não seja ofensivo e para que se possa conviver harmoniosamente, é necessário ser inclusivista. Isto significa dar vez e voz a todas as culturas e raças representadas. E nós vemos isso no Brasil, né? Você vai ver alguns cursos de pós-graduação que tocam em religião, e aí tem gente desenvolvendo teses, né, ou dissertações sobre budismo, shintoísmo, Hare Krishna, desenvolvendo tudo é aceito em termos de religião. Mas tente apresentar um projeto de pesquisa sobre Cristo, sobre cristianismo. Então, é tolerância para todas as religiões mais exóticas que existam. Mas se você for falar de Cristo, aí você não vai ter espaço. É um mundo que se acha muito tolerante. Só que quando o assunto é a religião verdadeira, aí não há tolerância nenhuma. Há até um livro que foi escrito que se chama A Intolerância dos Tolerantes, né? Aqueles que se dizem tolerantes, quando o assunto é Jesus Cristo, não tem tolerância nenhuma. Então é a intolerância dos, entre aspas, tolerantes, tá? Então é um mundo que fala muito em inclusivismo. E aí qual é o problema? O problema é quando as igrejas começam a cair nessa mensagem e começam a adaptar o seu discurso a um inclusivismo. O inclusivismo, ele requer que você aceite todas as crenças e não ofenda nenhuma. Então uma igreja inclusivista não é uma igreja que
tem acesso para cadeirantes, nada disso. Uma igreja inclusivista é uma igreja que vai respeitar a religião de todo mundo. E aí você já não tem mais o Evangelho, porque o Evangelho confronta pecados, confronta ideias erradas. O Evangelho é exclusivista, não é inclusivista. Há um caminho só, tá? Não há vários caminhos. Eu trago aqui o Norman Geisler na Enciclopédia de Apologética. Ele diz assim: o inclusivismo afirma que uma religião é explicitamente verdadeira enquanto todas as outras são implicitamente verdadeiras. Então, no final das contas, todas as religiões são verdadeiras. Uma é explicitamente e as outras são implicitamente. Já o exclusivismo é a crença de que apenas uma religião é verdadeira e as demais, por se oporem a ela, são falsas. O exclusivismo religioso contrapõe-se ao pluralismo religioso e sustenta que apenas uma religião é verdadeira, sendo todas as demais que se opõem a ela falsas. Se o cristianismo é verdadeiro, então o islamismo é falso, uma vez que as suas reivindicações de verdade entram em conflito com doutrinas centrais do cristianismo, como a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição 3 dias depois. Então, a religião verdadeira, o cristianismo, ele vai ser exclusivista. Irmãos, é até uma questão de lógica. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, que é uma ideia inclusivista, ela tem uma falha lógica terrível. Veja, se as religiões estão falando coisas contrárias entre si, como é que todas são verdadeiras? É um mundo relativista, né? Que diz que tudo é verdade, não existe verdade absoluta. Até a própria lógica condena esse raciocínio. Vamos agora para a base bíblica. O que a Bíblia ensina? Tá? E aí nós vamos fechar o estudo com o conteúdo bíblico. Primeiro, a Bíblia não é inclusivista. Não há vários caminhos para a salvação, mas um só. Você conhece esse versículo decorado. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que os artigos são definidos. Jesus não é um caminho, não é uma verdade, não é uma vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só esse versículo já fecha as portas para budismo, islamismo, qualquer tipo de variação. O caminho passa por Cristo, Ele é o único caminho. No Antigo Testamento, os crentes criam em Deus e no Messias que viria, para rebater o argumento de Pinochet, de que as pessoas não conheciam Cristo e foram salvas no Antigo Testamento. Veja João 8,56. João 8,56. João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Olha só, falando de Abraão, antevendo o Messias. Não apenas isso, né? Eu não coloquei ali, mas veja também, vá para João 12. Vá para João 12, verso 39. João 12, 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Dele quem? De Cristo. Então, como é que você diz que o pessoal do Antigo Testamento não cria em Cristo? É claro que eles criam. Eles não sabiam os detalhes, mas já havia profecias, né? As profecias apontavam para Cristo, que ele nasceria num lar pobre, que ele nasceria de uma virgem, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Isaías tem muitas profecias. Então, havia uma expectativa messiânica de que o Messias viria. O argumento do Pinochet é muito falso, é muito malicioso, né? Ele está desconsiderando uma verdade que é muito clara, de que havia uma expectativa messiânica, de que os patriarcas e os irmãos do Antigo Testamento esperavam pelo Messias. Sim, presbítero Marcos.
Jesus nasceu no Antigo Testamento, né? Dentro da revelação do Antigo Testamento. Os pastores o esperavam, a viúva o esperava, enfim, havia todo um grupo de judeus do Antigo Testamento que estavam aguardando o Messias e o reconheceram. É verdade. O Senhor me fez lembrar de Simeão, né? Simeão. É como que agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a esperança de Israel. Então, havia uma expectativa. Eu li um livro uma vez que o autor chegava a falar o seguinte: a expectativa messiânica era tão concreta que possivelmente, as meninas que ficavam grávidas em Israel pensassem: será que serei eu? Será que é o Messias? Um autor desenvolve esse pensamento. É possível, a expectativa messiânica era muito clara de que viria um Messias, tá? Alguns versículos então, para mostrar essa singularidade, exclusividade da salvação em Cristo. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Antigo Testamento, Isaías 43:11. Não há Salvador fora de Deus. Isso é dito já no Antigo Testamento. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então essa ideia de que o muçulmano, o budista, né, seja qual for a religião, fazendo um ato bom, ou na visão do Pinochet, tendo algum tipo de fé, vai ser salvo, é fora da Bíblia. Olhai para mim, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, é impossível alguém ser salvo fora da revelação de Deus. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão teve fé em Deus, no Deus verdadeiro, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O Karl Rahner, ele está dizendo que a salvação é por obras. Se o indivíduo tiver um ato bom, ele recebe a graça meritoriamente. 1 Timóteo 2, 4-6, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eles não continuaram, né? Então, quando o Pinochet fala assim, olha, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, por isso ele vai dar oportunidade para todo mundo. Ele deveria continuar o versículo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, Deus quer que todas as nações sejam salvas, e elas serão salvas por meio de Cristo Jesus, o único mediador. O Clark Pinochet parou, não continuou o texto. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os textos são claríssimos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Opa, pastor, Deus quer que toda a humanidade chegue ao arrependimento? Abra a tua Bíblia em 2 Pedro 3. Irmãos, para interpretar versículos bíblicos, você tem que ler os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois. É o que nós chamamos de contexto, tá? Você tem o texto e o contexto são as partes anteriores ou posteriores. 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, 9. Então, está dizendo aqui, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça. Ele é longânimo para com quem? Para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo para convosco. Quem é o convosco? Veja o primeiro versículo do capítulo 3.
Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Está falando com quem? Falando com crente, tá? Ele está dizendo, amados, crentes, ele é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, vocês, amados crentes, vocês serão salvos. A expectativa de Cristo é que vocês todos cheguem ao arrependimento, vocês serão salvos. Então não é um texto para a humanidade, é um texto para crentes, um texto para amados, ok? Quem nele crê não é julgado. Então quem nele crê em Cristo, quem nele crê em Cristo não é julgado. O que não crê em Cristo já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é exclusivo, não é inclusivo. Se com a tua boca, bom, e aqui é para mostrar, tanto o Hanner quanto o Pinochet falam numa salvação que a pessoa nem sabe se está, nem crê em Cristo e por um ato bom ou por fé está salva. Olha o que a Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é uma fé explícita, não é uma fé implícita, é uma fé explícita. Nós cremos com o coração, confessamos com a nossa boca. Eu concluo então, o inclusivismo que se preocupa em acolher pessoas, coibir discriminações e em estabelecer um mundo mais justo é bom. O inclusivismo fora dos limites da religião, no sentido de ter crianças que precisam de cuidados especiais na classe, na escola, pessoas que têm questões físicas no trabalho, esse tipo de inclusão que pensa no amor das pessoas, isso é tranquilo. Agora, o inclusivismo que vai contra a palavra de Deus, o inclusivismo religioso que diz que a salvação em todos os caminhos, esse é péssimo. Deus determinou um único caminho para a salvação em Jesus Cristo. Neste assunto devemos ser exclusivistas, só há salvação em Cristo Jesus. Sim, William. Pastor, certa vez eu já fui confrontado, por uma pessoa que perguntou assim, mas e o hinduísta que, por exemplo, nunca teve acesso à palavra de Deus, né? Aí tem uma passagem que eu acho bem interessante, que é Romanos 2:12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Perfeito, é isso mesmo. Aqueles povos que não foram alcançados pela lei, sem Cristo, estão perdidos. Você sabe que no meio evangélico há um pensamento que é o seguinte: digamos que você tenha uma ilha, você tenha povos não alcançados em alguma ilha aí no mundo, há um pensamento evangélico que fala assim: não, se Cristo não foi falado para eles, Deus vai salvar todo mundo ali, porque como é que Deus pode condenar se não foi dada a oportunidade? Existe esse pensamento no meio evangélico. Esse é um pensamento contra as missões, porque veja a lógica: se naquela ilha Deus vai salvar todo mundo, porque eles são inocentes, eles nunca ouviram falar de Cristo, por que eu vou mandar missionários para lá e estragar tudo? Deixa eles morrerem, eles vão ser todos salvos. Percebe como alguma coisa não está batendo? Na verdade, por que nós mandamos missionários para aquela ilha? Porque sem Cristo vai morrer todo mundo e vai para o inferno. É por isso que a gente manda missionários. É o contrário. É porque só há salvação em Cristo Jesus. Porque as pessoas nascem em pecado. As pessoas já nascem condenadas. E é só Cristo que salva as pessoas. Então, uma ilha inteira sem conhecimento de Cristo, todo mundo vai para o inferno. Deus não vai salvar ninguém ali. Sem Cristo não há salvação. É por isso que nós mandamos missionários. É por isso que a volta de Cristo está ligada às missões, a um testemunho de Cristo por todas as nações. Quando houver um testemunho de Cristo a todas as nações, virá o fim, Cristo voltará. Então o nome de Cristo será pregado. Mas pastor,
E se isso já aconteceu? Se houve uma tribo, digamos uma tribo, em que todos morreram sem Cristo, ninguém se salvou. É porque pelos planos de Deus, Deus quis que a tribo inteira não se salvasse. E aí a gente não vai questionar os planos e os pensamentos de Deus, tá? A nossa missão é mandar missionários para o mundo inteiro, para que o nome de Cristo seja pregado e os eleitos virão, os eleitos serão salvos. Ok? Sim, meu irmão. Está chegando o microfone. Mas mesmo sem a instituição da lei ou do Evangelho, o próprio Paulo descreve em Romanos 1 um texto muito claro, que é tirado lá do Salmo 19, exatamente para a confirmação de que, diante dos olhos dos homens e da natureza criada por Deus, eles estão inexcusáveis. Indesculpáveis, exatamente. Inexcusáveis. Indiferente de que eles tenham ouvido já o Evangelho ou não, não haverá desculpas, porque a Bíblia diz que tanto os céus quanto a criação manifestam um Deus que os julgará. E eles sabem, cada homem nasce com aquela centelha dentro da sua alma do que é a lei de Deus, né? Porque nos foi dado no primeiro homem. Então, indesculpavelmente, cada um de nós tem uma lei implantada. Claro que ela não rege todas as coisas dentro de nós, porque a consciência foi abafada. Mas quando estes homens no pecado se entregam a vilipendiam essa lei, automaticamente, como Romanos 1 diz, eles são deixados por Deus dentro dos seus próprios pecados para viverem no pecado. Sim, perfeito, é isso mesmo. Acredito que são essas duas linhas. É isso mesmo, linhas. Porque os atributos de Deus estão manifestos por toda a criação, tornando os homens inexcusáveis, indesculpáveis, exatamente. Mas alguém? Sim, o William, depois o presbítero Marcos. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Perfeito. Quer dizer, mesmo os povos que não tiveram a lei como Israel teve, tem a lei de Deus gravada no coração, né? Tem a lei de Deus, então são indesculpáveis mesmo. Presbítero Marcos. E dentro desse contexto, há o grande mandamento, a grande comissão de Jesus Cristo, e de pregar o Evangelho a toda a criatura até os confins do mundo, né? Se não fosse, digamos, houvesse alguma questão aí de opção de salvação sem Cristo, a pregação não seria necessária. É verdade. Não teria essa ordem, né? Não haveria. Essa ordem seria inconsistente com Deus, né? E o outro ponto desse inclusivismo, né, digamos, alguma coisa que talvez poderia ser somado à nossa última aula que tivemos aqui no domingo anterior, que tratava, digamos, da grande ação aí do Vaticano II, né, a respeito do ecumenismo, que é essencialmente inclusivista, né? Então, a pedra, digamos, de sustentação do ecumenismo é o inclusivismo. E aí, na minha imaginação, o desejo da Igreja Católica Romana de se tornar a religião universal, e tendo o Papa como sendo o grande representante de Deus aqui na Terra, sobre todos os povos, né? É verdade, é exatamente isso. Muito bom. Muito bem. Mais alguma pergunta? Então é isso, meus irmãos. Eu acho que ficou claro, né? Nós seguimos um caminho, uma verdade, que é Jesus Cristo, não há salvação fora do nome dele. Por isso que a salvação tem que ser anunciada. Vamos orar, encerrando. Pai Santo, te agradecemos por este estudo que pudemos ter, que reforça, Pai, a nossa certeza, convicção de que só há salvação em Cristo Jesus. Pedimos que nos abençoe, para que sejamos instrumentos a levar essa salvação a cada vez mais pessoas. Ó Pai, podemos ser instrumentos do Senhor, tanto falando verbalmente, como também escrevendo, enviando as mensagens, os livros, as Bíblias, sustentando os teus filhos que estão além do mar, em campos difíceis. Usa-nos, Pai, como os teus filhos, para que, de fato, cumpramos
a ordem de levar o Evangelho até os confins da terra. Abençoa a tua igreja espalhada por toda a terra, a igreja que segue ao Senhor, lendo a tua palavra, obedecendo ao Senhor. Fica conosco no decorrer deste dia, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.